Já parou para pensar que alguns objetos comuns em casa, como apanhadores de sonhos ou sálvia, podem esconder riscos espirituais que você nem imagina? Neste vídeo, vamos revelar verdades surpreendentes e até chocantes sobre práticas aparentemente inofensivas que podem abrir portas para influências malignas. Vamos desafiar crenças populares e te ensinar como se proteger, garantindo um ambiente espiritualmente seguro em sua casa. Fique com a gente até o final, onde faremos uma poderosa oração para proteger sua casa e sua família de qualquer mal. Não perca! A paz espiritual pode depender disso. Em muitas casas, é comum ver práticas como queimar sálvia e o uso de apanhadores de sonhos. Mas será que esses elementos podem ser veículos para entidades espirituais? Será que esses itens podem estar carregados de influências demoníacas? Relatos de experiências perturbadoras, inquietantes e até sobrenaturais daqueles que possuem tais objetos não são incomuns. Vamos explorar alguns dos artefatos considerados arriscados para um lar que segue valores cristãos. Comecemos com a queima de sálvia. É crucial entender a popularização dessa tradição historicamente. Queimar sálvia é um ritual cuja intenção geralmente é modificar ou purificar a atmosfera espiritual de um lugar ou pessoa. Em várias culturas, esse ato ancestral visa expulsar forças malignas ou negativas. Hoje em dia, muitos afirmam que queimar sálvia serve para eliminar energias adversas, repelir entidades malévolas e oferecer supostos benefícios medicinais e de cura. No entanto, surgem preocupações substanciais com essa prática. A sálvia é frequentemente associada à bruxaria e ao ocultismo, sendo utilizada em rituais de invocação. Isso pode abrir portas para influências espirituais duvidosas. O mais preocupante é a implicação de que, se alguém depende da sálvia para proteção espiritual ou purificação, pode subestimar a suficiência de Jesus na vida dos crentes. Utilizar sálvia para alterar ou purificar o ambiente da sua casa pode parecer uma expressão de fé em práticas antigas, mas reflete uma confiança maior em métodos mundanos do que na proteção divina provida por Jesus. Isso demonstra uma preferência por rituais alternativos em vez de confiar plenamente na fé em Cristo. Outro exemplo é o uso de apanhadores de sonhos, que tem suas raízes nas tradições dos nativos americanos. Eles são projetados para filtrar pesadelos e permitir apenas sonhos agradáveis. Esses objetos são frequentemente vistos como símbolos de proteção espiritual e são colocados acima das camas ou janelas para influenciar o lado espiritual. No entanto, é importante lembrar das advertências do apóstolo Paulo aos cristãos que viviam em ambientes pagãos, como descrito em 1 Coríntios 8, 5 e 6. Ele nos lembra que, para nós, só existe um Deus, o Pai, e um Senhor, Jesus Cristo. Introduzir objetos como apanhadores de sonhos em casa pode, sem querer, abrir espaço para influências espirituais adversas. Essas influências podem, na verdade, ser o inimigo disfarçado por trás desses supostos benefícios, porque, como é sabido, Satanás pode se disfarçar de anjo de luz. Por isso, é crucial manter a vigilância e o discernimento espiritual diante dessas práticas. Que tipo de entretenimento você permite em casa? Quais filmes estão na sua coleção? Que tipo de pôsteres decoram suas paredes e as dos seus filhos? Que tipo de jogos de videogame eles jogam ou que tipo de jogos de tabuleiro eles têm? Pode parecer surpreendente, mas certos objetos podem ser caminhos para influências espirituais adversas. A indústria do entretenimento já não esconde mais suas intenções e frequentemente incorpora elementos ligados ao ocultismo e ao demoníaco. Muitos artistas, tanto novatos quanto veteranos, se envolvem abertamente com movimentos da nova era, bruxaria e outras práticas ocultas. Portanto, é fundamental mantermos nossa fé em Jesus e afastarmos tudo o que possa comprometer nossa espiritualidade. Fique atento, proteja seu lar e mantenha seu foco em Cristo. Portanto, se sua casa possui pôsteres de filmes com temas sobrenaturais ou objetos relacionados ao ocultismo, seria sábio considerar removê-los. Lembre-se de que Satanás é mestre da decepção, tornando o perigoso parecer seguro e o sombrio irresistivelmente atrativo. Ele mente buscando enganar, destruir e desviar os fiéis do caminho que Deus planejou para eles. As Escrituras nos exortam a sermos santificados, a viver no mundo, mas não sermos do mundo, afastando-nos de práticas que não glorificam a Deus. Outra precaução vital diz respeito aos livros que mantemos. É essencial evitar obras que promovam o ocultismo da nova era, bruxaria, magia e fenômenos sobrenaturais. Tais textos devem ser eliminados de nossas casas. Um exemplo bíblico poderoso vem à mente do livro de Atos, capítulo 19.
Aqui, o apóstolo Paulo, abençoado por Deus para realizar milagres em Éfeso, encontrou homens que, ao verem seu poder, tentaram replicar suas ações sagradas sem a devida autoridade espiritual. Esses homens, filhos de um sacerdote chamado Esceva, aventuraram-se a expulsar demônios em nome de Jesus, que Paulo pregava, mas sem o respaldo divino. Eles foram diretamente confrontados por um espírito maligno que desafiou sua autoridade, dizendo: Jesus eu conheço e Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Esse incidente destaca os riscos de se envolver levianamente no âmbito espiritual sem a proteção divina. O poder de Cristo se manifestou intensamente quando um homem possuído por um espírito maligno atacou aqueles que tentaram expulsar demônios sem verdadeira fé. Esse incidente violento resultou em uma fuga desesperada e ferimentos, repercutindo por toda Éfeso e gerando medo, mas ao mesmo tempo exaltando o nome do Senhor Jesus. Muitos crentes tocados pelo ocorrido confessaram suas práticas anteriores e publicamente renunciaram à bruxaria, queimando seus livros de magia em um ato de purificação pública. Esse episódio ilustra a necessidade de abandonarmos práticas que vão contra os ensinamentos de Cristo, como a magia e qualquer forma de ocultismo, não importa o valor sentimental ou os ensinamentos que um livro possa ter nos dado antes. Como cristãos, somos chamados a nos afastar de qualquer material que promova práticas ocultas, incluindo livros de encantamentos, feitiços e manifestações, que devem ser completamente eliminados. Além dos livros, outro ponto de atenção são as estátuas, esculturas e enfeites que podem estar presentes em uma casa cristã. É crucial exercer discernimento ao escolher esses itens decorativos. Muitos podem representar divindades de outras religiões, serem usados em rituais ocultos ou até mesmo serem consagrados a entidades espirituais, carregando influências que não estão alinhadas com os valores cristãos. Até mesmo réplicas de artefatos de templos pagãos podem trazer energias contrárias aos princípios de nossa fé. Como filhos de Deus, devemos refletir sobre o ambiente que criamos em nossas casas. Que tipo de atmosfera estamos cultivando ao dedicar nosso tempo à adoração sincera de Jesus Cristo? E aí, pessoal, tudo bem? O lance é o seguinte: quando estamos tranquilos lendo a Bíblia e curtindo uma música secular ou assistindo a filmes, é importante pensar no que estamos consumindo e como isso afeta nossa fé e nosso relacionamento com Deus. Neste vídeo, vamos explorar alguns aspectos preocupantes do entretenimento moderno, focando na música. Um exemplo bem notável é a Taylor Swift, uma das artistas mais vendidas do mundo. Vamos dar uma olhada mais de perto nas letras do álbum mais recente dela, In Guilty Are Sin. Por exemplo, ela canta: "E se eu mover a pedra, ainda serei crucificada?" E aí, o que você acha disso? Se o toque dele é realmente divino, se eles só querem dor e possessão de mim, eles não entendem o quanto ele me encantou. Ela continua em outra direção: "Mas papai, eu o amo. Mas papai, eu te amo." Com as seguintes letras, descobri que essas pessoas só te levam para te controlar. Sarah e Hannah em seus vestidos de domingo, segurando suas pérolas e lamentando que bagunça. Percebi que essas pessoas tentam te salvar porque te desprezam. Deus salve os hipócritas que afirmam desejar o melhor para mim com seus monólogos piedosos. Eu vou. Nunca vi pensando que podem mudar como meu coração bate quando ele me toca, mudar a química e desfazer o destino. Não precisam rezar por mim, meu garoto selvagem e nossa alegria indomável. Se tudo o que eles querem é rezar por mim, alguns podem argumentar que são apenas letras de música e não têm significados mais profundos. Mas precisamos estar atentos ao que consumimos e como isso impacta nossa fé. Vamos explorar isso juntos, refletindo sobre como podemos manter nossas mentes e corações alinhados com os ensinamentos de Cristo. No entanto, uma publicação da Premier Christianity levantou preocupações significativas. Swift se identifica como cristã e menciona orações a Jesus, mas temas relacionados à nova era e ao ocultismo são recorrentes, não apenas em suas letras, mas também em suas redes sociais e apresentações ao vivo. Shane Lynch, ex-membro do Boyzone, comentou sobre as performances de Swift, afirmando que seus shows contêm 2 ou 3 rituais demoníacos com pentagramas no palco. Em uma entrevista ao Sunday World, Lynch observou que, ao assistir a um de seus shows, é possível ver elementos preocupantes nas apresentações de Swift. Durante a música Cruel Summer, Swift foi vista fazendo o símbolo do chifre do diabo, e a música contém referências a um amor sorrindo como um demônio. Swift e suas dançarinas parecem um grupo de bruxas, vestidas com túnicas e carregando esferas douradas. A música Karma celebra ideias de reencarnação, um conceito distante das crenças cristãs, apresentando o karma como uma entidade divina.
Esse cenário destaca uma preocupação crescente entre muitos cristãos conservadores sobre a influência da cultura pop e do entretenimento moderno, especialmente quando envolve temas relacionados ao ocultismo e à bruxaria. A visibilidade e a aceitação aberta de práticas tradicionalmente vistas com cautela ou rejeitadas pelas comunidades religiosas sugerem um impacto significativo. Uma mudança cultural que pode ter implicações mais profundas é essa abertura para discutir e até mesmo celebrar elementos do ocultismo na mídia mainstream, como visto nas declarações de Vanessa Hudgens e nas letras de Taylor Swift. Pode parecer inofensivo ou apenas uma forma de expressão artística para alguns, mas para muitos pais cristãos e educadores, isso levanta um alerta sobre os valores e mensagens transmitidos aos jovens. Essa preocupação é amplificada pela influência dos famosos e pela forma como seus comportamentos e crenças podem moldar as atitudes e crenças dos seus fãs. No contexto bíblico, o papel do vigia é crucial, simbolizando a vigilância e responsabilidade sobre a proteção espiritual da comunidade, conforme descrito em Ezequiel 33. O vigia tem a missão de alertar as pessoas sobre perigos iminentes, uma metáfora direta para a necessidade de discernimento espiritual em um mundo cada vez mais complexo e desafiador. Assim como os vigias, os cristãos também são chamados a exercer um discernimento agudo, não apenas consumindo passivamente o conteúdo cultural, mas também avaliando-o com base em suas implicações espirituais e morais. O apelo à vigilância e ao discernimento é um pedido para que os cristãos não apenas observem o que é explicitamente mal, mas também as formas sutis em que o mal pode se apresentar como algo atraente ou inofensivo. Satanás, descrito como o grande enganador, muitas vezes apresenta o mal de forma sedutora, potencialmente levando até mesmo os bem-intencionados por caminhos perigosos. Portanto, é crucial que pais educadores não apenas protejam seus filhos de influências negativas, mas também os eduquem sobre como navegar e interpretar a cultura ao nosso redor de um jeito que esteja alinhado com nossos valores espirituais e morais. Isso envolve um diálogo constante sobre as escolhas de entretenimento e uma reflexão crítica sobre as mensagens escondidas na música, nos filmes e na TV atualmente. Muitas pessoas acham inofensivo buscar orientação, poder ou energia de fontes obscuras, argumentando que isso não faz mal. Mas, na realidade, isso é cheio de perigos. Como diz o ditado, quem brinca com fogo acaba se queimando. As escrituras são bem claras sobre o papel de Satanás. A missão dele é roubar, matar e destruir. Ele é conhecido como o destruidor e não hesitará em usurpar sua alegria, devastar sua felicidade e desmontar sua vida se tiver a chance. O que as Escrituras nos instruem a fazer? Elas nos exortam a não dar brecha para o diabo, especialmente quando se trata de bruxaria e envolvimento em atividades paranormais. Deuteronômio 18:9-12 é enfático: quando você entrar na terra que o Senhor, seu Deus, está dando a você, não aprenda a imitar os caminhos detestáveis das nações ao seu redor. Ninguém entre vocês deve sacrificar seus filhos no fogo, praticar adivinhação ou bruxaria, interpretar presságios, se meter com feitiçaria ou consultar os mortos. Essas práticas são abomináveis ao Senhor, e qualquer um que as pratique está afastando-se do caminho que Deus preparou para nós. Tipo, tudo isso é abominável pro Senhor, sacou? Ah, e ainda tem um tal de Zecharia 10 que alerta sobre a inutilidade de seguir ídolos e ilusões. Esses ídolos só falam mentira, veem visões falsas, contam sonhos que não valem nada. Eles só enganam o povo, que fica perdido igual ovelha sem pastor, sofrendo, sem rumo. Ah, o apóstolo John também aconselha lá em 1 João 4 a testar os espíritos, saca? Se eles são de Deus, porque muitos falsos profetas já saíram para o mundo, esses avisos são cruciais para que sigamos o mandamento bíblico de evitar o mal, não fixar nossos olhos no que é mal. O profeta Abaque escreveu isso. Lembre-se sempre que Satanás é o grande enganador, um mestre em disfarçar perigo como algo seguro e o escuro é atraente. Ele é um mentiroso cuja intenção primária é enganar e te desviar do caminho que Deus preparou para a sua vida. As Escrituras Sagradas exaltam os fiéis a serem purificados, a estarem no mundo, mas não serem do mundo. Para se destacar e evitar se envolver com o que não glorifica o Senhor nesse contexto, deixe eu te trazer um ensinamento do apóstolo Pedro que nos alerta em sua primeira epístola 5:08. Fica esperto e com a mente sóbria, porque o inimigo, o capeta, tá por aí rondando feito um leão rugindo, procurando alguém para devorar. Já percebeu como o seu entorno e as situações te influenciam? Talvez já tenha passado por momentos em que seu comportamento mudou dependendo do grupo social em que você estava. É normal ser mais religioso entre amigos de fé e mostrar fervor quando estamos cercados de pessoas intrometidas e nos comportamos de maneira mais mundana entre amigos não religiosos.
Isso acontece porque somos seres altamente suscetíveis, nosso caráter é flexível e adaptável a várias circunstâncias, pessoas e ambientes. Embora algumas pessoas sejam especialmente habilidosas nessa adaptação, o conceito geral persiste. Por essa razão, as Escrituras nos alertam que mais influências podem corromper boas moralidades, destacando nossa tendência de ser moldados pelas pessoas ao nosso redor. Além disso, nossos sentidos desempenham um papel crucial nisso. A gente é sempre moldado e influenciado visualmente, auditivamente, olfativamente, gustativamente e até taticamente, saca? Muitas vezes, nem percebemos como isso rola. Agora, se for para forças espirituais manipularem a gente, qual caminho tu acha que elas iriam tomar? Na certa, elas tentariam nos influenciar pelos nossos sentidos, pelas coisas que a gente vê, escuta e até cheira, prova e toca. Influência espiritual através dos sentidos, tipo cheiro, sabor e tato, é uma realidade profunda, mano. Pensa só nos rituais ocultos que envolvem práticas condenáveis. Os sentidos funcionam como portais espirituais que permitem influências benignas e malignas. O que escolhemos absorver por esses portais pode alimentar a luz ou a escuridão dentro de nós. Podemos fortalecer nosso espírito, que anseia por comunhão com Jesus Cristo, ou podemos satisfazer desejos carnais que buscam prazer e ganho pessoal. Na batalha espiritual, é crucial entender como as pessoas dão acesso ao maligno em seus corações, mentes, corpos e lares. Como facilitamos sua atuação em nossas vidas? A resposta é simples: nós. Abre a porta, mano. O mal não consegue passar por uma porta fechada, mas uma porta aberta é um convite explícito. Uma das principais portas que deixamos abertas é o conteúdo que consumimos hoje em dia. Com a proliferação dos serviços de streaming, temos acesso a uma quantidade sem precedentes de programas, filmes e outros tipos de conteúdo, muitos dos quais não são adequados para os crentes. O conteúdo da mídia moderna está frequentemente saturado de violência, conteúdo sexual e outros elementos contrários aos ensinamentos divinos. Estudos indicam que, aos 18 anos, o americano médio, a juventude já foi exposta a mais ou menos 200 mil atos de violência na televisão. Como essa exposição constante pode influenciar uma pessoa? Pode levar à dessensibilização, criando uma percepção de que tais atos não são tão sérios ou até justificando comportamentos violentos próprios. E o que dizer da exposição a conteúdo sexual inapropriado? Sim, isso pode dessensibilizar e alterar as percepções sobre o que é aceitável, ultrapassando os limites estabelecidos por Deus. Através dessa exposição repetida, de fato damos acesso ao maligno, pois nossos olhos são como janelas para nossa alma e frequentemente se abrem. Caminhos pelos quais o mal pode se infiltrar na internet, uma invenção revolucionária se tornou um desses meios. Estudos numerosos têm mostrado que as redes sociais, em particular, são fontes significativas de infelicidade em todo o mundo. Através dessa plataforma, Satanás tem explorado nossos olhares para nos expor a conteúdos degradantes, violentos e pornográficos. O número de pessoas sofrendo de ansiedade e depressão, exacerbados pelo uso das redes sociais, é alarmante. De fato, para muitos, os olhos se tornam a principal porta de entrada para influências satânicas em nossas vidas. A parada é que a música, além de ser um vetor poderoso de influência espiritual, pode tanto elevar como corromper nossa essência. Hoje em dia, com essa tecnologia musical moderna, principalmente essas plataformas de streaming, a gente tem acesso sem precedentes a um repertório musical gigantesco. Só que, mano, boa parte das músicas populares de hoje em dia tá cheia de violência, promiscuidade sexual, rebeldia e vulgaridade, e isso aí não contribui de forma alguma para nossa edificação espiritual. Sabe, a experiência de ouvir música pode ser profundamente espiritual, mexendo com partes de nós mesmos que outras formas de arte e comunicação não alcançam. Não é de se admirar que o capeta use a música como uma ferramenta para seduzir e manipular corações e mentes. Outro método pelo qual o inimigo se infiltra em nossas vidas é através de amizades e relacionamentos prejudiciais que nos desviam e nos levam a práticas pecaminosas. Muitos jovens são levados ao uso de drogas e álcool através da pressão social, enquanto outros são arrastados para comportamentos sexuais perigosos e imorais devido a influências negativas em seu círculo social. Estes são exemplos adicionais de como o inimigo se aproveita para nos levar ao erro. Muitos não entendem o profundo impacto espiritual do que consumimos visualmente ou auditivamente, como isso alimenta ou esgota nosso espírito. O que absorvemos pode, sem que percebamos, desativar nossa sensibilidade espiritual, nos deixando complacentes e desatentos às armadilhas do inimigo.
Essa falta de vigilância nos expõe a ataques e influências malignas, nos tornando vulneráveis. No entanto, práticas devotas como ler a palavra de Deus, orar e ouvir mensagens sagradas têm o poder de fortalecer e revigorar nosso espírito. Esse fortalecimento espiritual nos torna cristãos mais fortes, audaciosos e vigilantes contra adversidades espirituais. Então, como podemos nos proteger contra influências malignas? O apóstolo Paulo nos guia em Filipenses 4:08, enfatizando a importância de focar em tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa reputação. Ele nos aconselha a meditar nessas virtudes e em tudo o que merece elogios, para protegermos as portas dos nossos sentidos. Devemos selecionar cuidadosamente o que consumimos, optando apenas pelo que é puro e é importante ter uma atitude de fé e direcionar nossos pensamentos e corações para Deus, saca? Assim como o capeta consegue influenciar nossas vidas através dos sentidos, Deus também pode entrar se a gente se posicionar receptivamente para ouvi-lo. Para isso, é importante consumir conteúdos que nos elevem, inspirem e fortaleçam, ao invés de abalar a gente, sacou? A gente se aproxima de Deus quando ouve uma música que glorifica o Senhor e nos enche de esperança e alegria, tá ligado? E adotando essas práticas sagradas, a gente não só está seguindo os conselhos das Escrituras, mas também se protegendo do mal. É essencial focar nossas mentes nas coisas boas, puras e dignas de elogio, para fortalecer nossa mente contra qualquer adversidade. Como cristãos, acreditamos que Deus não só pode, mas também nos alerta quando estamos em perigo ou precisamos fazer mudanças em nossas vidas. Esses avisos muitas vezes vêm através das Escrituras, que nos orientam e alertam sobre perigos iminentes e armadilhas. Na Bíblia, em 2 Timóteo 3:16-17, aprendemos que todas as Escrituras são inspiradas por Deus e são úteis para nos ensinar e nos guiar, corrigindo e treinando na retidão para que o servo de Deus esteja completamente equipado para toda boa obra. A palavra de Deus oferece diretrizes vitais para todas as áreas de nossas vidas. No que diz respeito ao nosso coração, somos instruídos a guardá-lo diligentemente, pois dele fluem as fontes da vida. Em relação às pessoas ao nosso redor, Romanos 12 nos aconselha a buscar a paz com todos. As bem-aventuranças em Mateus 5 nos oferecem orientações valiosas sobre como moldar nossas atitudes. A Bíblia, ao instruir-nos sobre viver corretamente, adverte-nos sobre as consequências do pecado e da desobediência, direcionando-nos para um caminho que agrada a Deus. Ela nos lembra que persistir no pecado leva à morte, adverte-nos sobre os perigos do orgulho e da amargura, e nos incentiva a não endurecer nossos corações. Assim, por meio da palavra de Deus, recebemos constantes advertências que nos conduzem pela vida, mantendo-nos no caminho certo. Além das Escrituras, o Senhor utiliza o Espírito Santo para nos comunicar mensagens e alertas. Jesus, no Evangelho de João, prometeu que o Espírito Santo nos guiará à verdade completa. Este mesmo Espírito pode ser a voz gentil que nos convence do pecado e nos orienta na obediência. Deus também pode usar circunstâncias para nos guiar ou alertar-nos, mostrando-nos quando estamos no caminho errado. Como Paulo escreveu em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, evidenciando a presença constante do Senhor em nossas vidas. Viver em conformidade com a retidão de Deus implica em refletir seus valores e propósitos. Esse chamado para escolher Jesus Cristo, mesmo num mundo que o rejeita, nos desafia a viver retamente, mesmo em meio a uma cultura contrária aos princípios cristãos. Isso significa colocar Jesus no centro de nossas vidas, permitindo que Ele governe todas as áreas. Nosso compromisso com essa chamada afeta todas as decisões que tomamos. Somos moldados pela autoridade de Jesus. Ele não apenas orienta nossos pensamentos, mas também motiva nossas ações e comportamentos. Ele é nosso guia constante, inspirando-nos a alinhar nossas vidas com sua vontade e ensinamentos. Como comunidade de fé, buscamos a presença de Deus em nossos lares, renunciando a influências malignas e buscando proteção espiritual através da oração e do estudo da palavra. Nosso desejo é vivermos firmes contra as armadilhas do inimigo, permitindo que a luz do Evangelho brilhe através de nossas vidas. Fortaleça sua fé e una-se a nós nesta jornada de proteção espiritual. Inscreva-se agora para receber conteúdos que fortalecerão sua vida espiritual e o ajudarão a permanecer firme contra as artimanhas do inimigo.